O projeto de lei da corrupção em proveito próprio dos parlamentares, que proíbe aos cidadãos brasileiros o direito de tecerem críticas sobre políticos investigados em crimes de corrupção, tem como proposta de colocar na cadeia quem xingar e ofender a pessoa dos políticos presos ou investigados. Visa, através deste ato de exceção, livrá-los do mal. Amém. Entretanto, é salutar esclarecer que, da mesma forma que o povo exerce a cidadania do voto, exerce igualmente a cidadania privativa de seus direitos e de sua liberdade de expressão. Artigo 5º, incisos 8 e 9 da Constituição Federal. As normas citadas asseguram a garantia do povo de se expressar por convicção filosófica ou política e pela liberdade consubstanciada nos meios de comunicação. Portanto, desalvorados parlamentares, autores deste ignóbil e desastrado desfalecimento da honra, do direito e da ordem democrática, os senhores, por pertencerem ao Instituto da Mentira em confronto com as verdades sublimes da pátria, não perceberam ainda, porque não ostentam a percepção dos deveres e obrigações sérias que estão sendo levadas pelo brado débil de um servidor público que, por estar no asilo do poder, sob o comando da influência pelo impulso do mal, forçado a atender como plantonista à mercê da veneração que ostenta ao seu idolatrado chefe. Este plano diabólico não vai vingar. O outro lado, os parlamentares sérios que hostilizam o Instituto da Mentira, pertencentes ao desenvolvimento do bem, certamente irão defender a pátria e o povo deste nosso amado Brasil. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com o pensamento de Mark Zuckerberg. O maior risco é não correr nenhum risco. Em um mundo que muda rapidamente, a única estratégia que certamente falhará é não arriscar. Hoje vamos falar sobre as mudanças no Plano Diretor Estratégico e na Lei de Zoneamento, bem como seus impactos para a política urbana na cidade de São Paulo, com um dos membros da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, Dr. Ulisses Penacchio. Ele é pós-graduado em Direito Contratual e Processual Civil pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Possui MBA em Direito Empresarial e especialização em Mediação pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela UniFMU. Professor do curso de pós-graduação de Gestão em Negócios Imobiliários da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lecionou na Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Santo Amaro. Prazer enorme em tê-lo aqui, meu querido doutor Ulisses Penacchio. É uma honra muito grande para o Direito e Justiça em Foco. Doutor Laércio, a honra é toda minha. É uma grande satisfação participar de um programa em que o entrevistador é um poço de cultura e de conhecimento e de sabedoria. Espero conseguir transmitir alguma coisa e aprender bastante hoje aqui com o senhor. Bom, esse poço de cultura é por sua conta, porque eu ainda estou aprendendo. Todos estamos. Não é verdade? Todos estamos. Eu digo isso sempre aos meus alunos, inclusive. Quando eu recebo alunos aqui no Tribunal de Justiça, de outras faculdades, eu digo exatamente isso. Ninguém está preparado para dizer que sabe tudo. Nós
temos que aprender sempre. Mas é uma honra muito grande você vir aqui e transmitir ao povo, ao jurisdicionado, enfim, à sociedade, não é? A sua cultura jurídica, os seus ensinamentos. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem. A primeira pergunta que eu faço a você, doutor Ulisses, é que queria que você respondesse, por gentileza, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, no que consiste o plano diretor estratégico e a lei de zoneamento. A cidade de São Paulo, ela possui uma legislação que disciplina sobre as questões urbanísticas, né? Essa legislação ela é composta, basicamente, com o plano diretor, a lei de zoneamento e o código de obras. Essa legislação, esse conjunto de legislação, ele já estava bastante desatualizado. Ele datava de 2002 o plano diretor, 2004 a lei de zoneamento e mais anteriormente ainda o código de obras, de 1992. Sim. E a cidade, como sabemos, é uma cidade muito dinâmica. A realidade muda o tempo todo. Então ela exigia uma reformulação. Certo. E como o senhor mencionou no começo, o maior risco é não arriscar. É verdade. Que reflexão bonita, né? É verdadeira. Não é verdade? É verdadeira. Ótimo. Verdadeira. A gente não pode se acomodar em hipótese alguma, né? Porque inclusive a cidade cresce, né? É a natureza de uma sociedade, de uma cidade, é o crescimento. Exatamente. Não é? Então há que se ter também esses cuidados todos para verificar as posições. Muito bem. Em sua opinião, a nova lei de zoneamento contemplou as necessidades mais importantes para regular o espaço urbano na capital? É uma pergunta que eu faço. O que ficou de fora que deveria constar na reformulação? A nova legislação ela é bastante corajosa. Ela trouxe questões bastante importantes. Ela mudou um enfoque que vinha de mais de 40 anos na questão de direito urbanístico na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela foi construída sob o enfoque do transporte individual, do automóvel. Sim. Né? E a nova legislação ela procurou mudar esse viés. Ela é toda construída em cima do transporte público. Porque nós sabemos que uma das maiores mazelas que existe na cidade de São Paulo é o trânsito. Sim. Todos nós sofremos com isso. Sofremos pessoalmente porque não podemos ficar com a nossa família, Sim. amigos, Sim. praticar esporte. E sofremos economicamente. Sim, porque claro. o senhor faça ideia quanto que se deixa de produzir porque as pessoas estão presas no trânsito. Sim. Né? Então, a nova legislação ela procurou sair deste enfoque do transporte individual e partir para o transporte coletivo. Claro. Como ela fez isso? Ela criou o conceito de eixos e subeixos. O que são eixos de transporte? São as regiões bem dotadas de estrutura de transporte público. Basicamente, trem, metrô e corredores de ônibus. Os subeixos são as grandes avenidas, que não têm corredores de ônibus, mas é bem dotado de transporte público, especialmente o ônibus, né? São linhas de ônibus. Nessas regiões em que a população dispõe de bastante estrutura de transporte público, vai ser incentivado o crescimento da cidade. Sim, claro. Essas regiões agora tem uma capacidade maior de construção. Você pode construir mais nessas regiões. Você tem um potencial construtivo, né, como os técnicos dizem, muito maior nessas regiões bem dotadas de transporte público. Isso é uma mudança histórica. Né? Sim, nós vínhamos de uma ideia de o transporte é o carro. Agora não, muda esse viés para passar a ser o transporte público. Isso é um ponto. Outro ponto que acho que é importante chamar a atenção, a cidade de São Paulo é uma cidade com muitos muros, né? Nós andamos pelas ruas, a gente tem a impressão que as pessoas estão presas dentro de casa. Nós já conversamos a esse respeito, quando nós estávamos nos preparando para esse programa, e nós então colocamos como o exemplo que eu sempre dou aqui, dos Estados Unidos. Lá as casas não têm muros, não é? Exatamente. Isso você vê uma grande vantagem. E a sensação de segurança lá, é uma grande não vantagem, só por isso, por outros elementos, mas também por isso, passa a maior sensação de segurança. Quando nós olhamos uma cidade com muros altos, grades altas,
a sensação é de insegurança, é a sensação de presídio, né? Claro. Quando você tira esses muros, você torna a cidade mais agradável de conviver, a própria sensação de segurança é melhor. Vou dar um exemplo, né? Esses novos estádios de futebol, né? Muito se discutiu a ideia de ter estádios sem as famosas grades que separam o público do gramado. Certo. Os alambrados. Os alambrados, exatamente. Hoje, como é que os estádios modernos são? Tem um vidro, um murinho baixo, à altura da cintura das pessoas, Sim. E você não vê episódios, praticamente não vê episódios de pessoas invadindo o espaço. Claro. É isso, nós tratamos o ser humano como animal, ele reage como animal. Nós tratamos como ser humano, ele reage como ser humano. Né? É verdade. Então, a ideia dessa nova legislação de urbanismo é exatamente... Se me permite um adendo claro, aqui, por favor. Você falou animal e ser humano. Eu tenho aqui um exemplo lá de 1600, com René Descartes, sobre o método. Ele aplicava esse método, ele fez essa diferença da natureza do homem e a natureza do animal. E aí você colocou de uma maneira magistral aqui. É exatamente aquilo, o pensamento desse homem. Por isso que eu digo sempre aqui, nós temos que abastecer o nosso espírito, a nossa mente, através do quê? Dos ensinamentos do passado. E você trouxe aqui esse ensinamento que eu acho fértil para produzir naturalmente o exemplo que nós estamos discutindo. Mas eu quero fazer uma pergunta a você sobre a sua dicção. Você falou lá no passado. Eu pergunto, será que aqueles que estavam na autonomia, não é, da direção de implantação dos sistemas, será que eles não previram, não é, esse avanço do volume de avanço, não é, que uma cidade ia ter? Essa, infelizmente, é a característica do brasileiro, né? Nós não temos por hábito... É momentista. Exatamente. É o momento. Às vezes até pós-momento, né? Nós deixamos para resolver o problema depois de criado, né? Mas, infelizmente, é uma característica do brasileiro, uma pena. Isso também demora muitas gerações para a gente conseguir mudar, mas de não conseguir pensar a longuíssimo prazo, né? Nós, infelizmente, pensamos a curto espaço de tempo, né? Num curto espaço de tempo. Tem um exemplo de estruturação urbanística que é a Alemanha, né? Como é que a Alemanha, em algumas situações, reage? Ela adquire áreas, ela pensa no que o que ela quer para essas áreas, Isso. Ela constrói o caminho para essas áreas chegarem nesse ponto e depois ela vende as áreas para o particular, que, obviamente, ao comprar essas áreas, está aceitando aquela destinação que foi dada. Uhum. Isso é um exemplo máximo de planejamento, que nós, infelizmente, estamos muito distantes disso, né? Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Infelizmente. Você que conhece bem a Alemanha, eu sei que você conhece, aquela parte, por exemplo, quando nós estamos nas estradas, então você vê do lado da vegetação, de repente um volume muito grande de vegetação que é para oxigenar, ela parece que é a parte da oxigenação do ar, não é? Me parece que é isto, não é? Ele não duvido que eles tenham pensado em tudo isso, né? Porque Japão, Alemanha, outros países mais desenvolvidos... É estrutura de pedra, não é? Eles estão muitos passos à nossa frente, né? Você tocou da Alemanha, eu acho que a Alemanha é um exemplo muito bom também para nós falarmos aqui. Eu me lembro que quando eu estive lá, nós fomos para uma estrada. E um amigo meu que mora ainda lá, ele andava à direita e depois ele se deslocava à esquerda da estrada, porque aqui nesta parte direita tinha uma velocidade permitida X e na parte central uma velocidade permitida XY. Agora, ele disse, eu não posso entrar na pista da esquerda. Eu falei, mas por que não pode? Porque na pista da esquerda, a velocidade ela é ilimitada.
Não há limite da velocidade. E é destinada para ultrapassagens apenas. Por que você entende isso para a gente passar ao telespectador? Como é que você entende isso? Isso é o ponto máximo da civilização, né? E da cidadania. Sim, né? Claro. Por que eu digo cidadania? Né? Eu costumo ir para o litoral e estou lá na estrada com meu carro, com a minha família. O trânsito realmente é intenso. Eu fico na minha faixa, não saio da minha faixa. Eu percebo as pessoas indo pelo acostamento. Sim. Pessoas indo de carros de luxo, carros simples. Não há diferenciação socioeconômica. Pessoas passando pelo acostamento. Isso é falta de... um desrespeito. É um desrespeito, uma falta de cidadania. Né? Claro. Em países civilizados dessa forma, a pessoa sabe que aquela faixa é a faixa dela de velocidade, a outra é de velocidade ilimitada, ela tem condições de trafegabilidade para que seja de velocidade ilimitada e é utilizada para ultrapassagens. Respeitar as regras. Eu acho que no Brasil a gente já tem bastante lei. Né? Para ultrapassagem acima do permitido nas outras faixas. Sim. Na verdade, até aquelas autobahns não sequer tem limite, né? Não tem limite. Mas isso é possível ter porque as pessoas respeitam as regras que existem. Sim, né? sim, uma realidade que, infelizmente, nós não temos. Eu acho que o senhor talvez concorde comigo, no Brasil não falta lei. Não falta. Falta apenas o respeito, à lei, elas. às regras. Exatamente. Bem, vamos continuar então. Construir prédios, residências nas regiões centrais é uma das premissas da nova lei. Você acha viável realizar o centro de São Paulo ao ponto de despertar o interesse das pessoas para morar nessa região? Eu acredito que sim. Né? Também usando o exemplo de... mudar o hábito, né? Ir para o centro. Mudar o hábito. Voltando, por exemplo, a gente tem sempre que se inspirar no melhor, né? Então, a gente usando o exemplo de países de primeiro mundo, o centro é supervalorizado. Sim, né? Claro. Então, o endereço mais caro é no centro, o desenvolvimento está no centro. Nós temos um outro modelo, que é o modelo de se afastar do centro e criar outros polos de prosperidade. Agora, o nosso centro ele é muito bem dotado de transporte público. Né? Há fartas linhas de ônibus, há metrô, há oferta de emprego, inclusive, no centro. Só que o centro, infelizmente, hoje está, em boa parte dele, degradado. Sim. Então, assim, é possível você... Inclusive, a lei de zoneamento, a nova lei de zoneamento... Ela prevê isso, que você leve as pessoas a morar mais próximo do trabalho. Porque com isso você evita grandes deslocamentos. Sim. A pessoa, ao invés de atravessar a cidade para ir trabalhar, por que não morar no centro, que o trabalho dela vai ser muito próximo? Claro. E com isso você diminui tráfego, você aumenta a quantidade de pessoas transitando na rua. Sim. Se você tem pessoas transitando na rua, você tem a noção de um lugar agradável, de um lugar que você pode ir com a sua família, que pode ir com a sua filha. Se você tem pessoas transitando na rua, você tem comércio. Né? Vão certamente ser criadas lá padaria, sorveteria, lanchonete, porque as pessoas vão ter prazer de andar. Eu moro num bairro de São Paulo, a Vila Mariana, que é assim. Eu faço praticamente tudo a pé quando eu estou no meu bairro. Por quê? Porque tem as coisas ali ao meu redor. E é muito agradável, né? Um bairro muito gostoso. Você é conhecido no bairro. A minha filha é muito. A minha filha vai ao supermercado, todas as caixas chamam ela pelo nome. Não diga, Todas. Maravilha. Todas. Mas é isso, né? Eu acho que o centro precisa... Como é que é o nome dela? É Sofia. Sofia, olha que nome lindo. Sofia é ser forte, não é? É sabedoria. Sabedoria. E eu não posso deixar de falar da Helena também, que tem apenas um mês, ótimo, senão ela vai ficar com ciúmes. Ela vai ficar com ciúmes. Olha que coisa bonita. Ulisses é um nome já conhecido, não é? Um nome histórico. Sofia também. Helena também. Poxa, que família bonita, hein? E não para por aí. Temos Hércules, Ravina. Não diga, olha aí. Meu pai tinha um gosto especial por... Ela é inteligente, né? Sim, inteligente, bastante, né? Bastante. Muito bem. Parabéns, bastante. hein? Parabéns. Obrigado. Bem, vamos continuar então conversando. Qual é o critério adotado para a criação de novos corredores de comércio? Por que alguns bairros nobres ficaram de fora? Quer dizer, é uma sistemática isto, deixar de fora bairros que, afinal de contas, representam muito para a sociedade paulista?
Mais ou menos, né? Então, assim, a ideia dos corredores, ela foi exatamente você fomentar a economia local, né? Então, voltando para a ideia do transporte. Se você mora num bairro e tiver que atravessar a cidade para ir a um supermercado, você está piorando o trânsito de São Paulo, que já é caótico. Sim. Né? Se você tem um comércio local, próximo ao seu bairro, como são esses corredores, Sim. essas grandes avenidas ao redor dos bairros, muitas vezes você pode ir ao supermercado a pé ou pegar o seu carro para fazer pequenos deslocamentos. Então, a ideia desses corredores foi exatamente, além de fomentar a economia, fomentar o comércio, fazer com que as pessoas vivam no seu bairro e façam as coisas no seu bairro. Não precisem de grandes deslocamentos. Né? Essa é uma ideia muito bacana da nova lei do zoneamento. Né? Que bom, você que bom. viver um pouco mais a sua cidade, você viver mais o seu bairro. Por que alguns bairros ficaram fora? Há dois argumentos, o oficial e o não oficial, né? Do meu modo de ver. Né? O oficial que as pessoas desses bairros defenderam é que são bairros já muito bem estruturados, já gozam de comércio, serviço e não precisam mais crescer. Né? Chegaram num ponto suficiente. Um ponto eles estão numa situação quase de perfeição. Não precisam Ótimo. de mais nada. Que bom. Eles precisam do sossego, manter o sossego que eles têm e continuar com os serviços que são oferecidos. Esse é o argumento oficial. Né? O não oficial é que as pessoas não querem bagunça nos seus bairros. Né? Elas querem manter as coisas como estão. É verdade. Dá para entender esse tipo de desejo? Dá para entender perfeitamente. Claro. Agora, por outro lado, né, as pessoas pensam Queria uma muito... segurança também, né? Queria uma segurança. Eu sempre acho que quanto mais pessoas você tiver circulando, vivendo ali, mais a sensação de segurança você tem. Né? Porque o bandido vai assaltar naquela rua escura que não passa ninguém. De preferência. De preferência. Claro, na rua que é bem iluminada e com pessoas circulando, ele encontra mais dificuldades. Dificuldade e receio, né? Dificuldade e receio de ser pego. Ser né? pego, claro. Então, a verdade é que essas pessoas desses bairros mais nobres, elas não queriam mexer no status atual dela. Elas queriam manter esse status. É possível entender, mas também é uma forma de não pensar muito a cidade como um todo, né? Pensar a cidade apenas na sua micro área, né? Sim. Eu acho que é justificado esse ponto de vista. Né? Eu fico muito contente, viu, Ulisses, quando alguém assim que ostenta uma cultura como a sua, capacidade bastante acentuada, vem aqui no programa e fala coisa boa que alguém do governo está propondo. Veja, entendam, por favor, porque só propõem coisas idiotas, coisas bestas, coisas vulgares. Quando chega alguém aqui e diz, olha, isto é assim, eu fico muito contente. Porque eu amo a cidade de São Paulo, você também ama. Estamos cansados de notícia ruim, né? Isso. Bem, doutor... Mas só um comentário sobre exatamente isso que o senhor disse. O novo zoneamento, ele tem que ser encarado como suprapartidário. Né? Ele não é projeto de partido. Ótimo. Ele é uma política que, inclusive, como ele é de longa duração, certo. Né, o plano diretor vai até 2030, a lei de zonamento foi renovada agora por mais 13 anos, ele vai passar por vários mandatos de diferentes partidos. Então, é importante que a gente veja essa nova legislação não como algo de um partido político. Sim. É como uma política. Né? Até porque se ele não fosse uma política, ele não teria sido aprovado. Né? É uma política que beneficia a sociedade. Sim. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo nós vamos retornar, tá bem? Para nós continuarmos com esta belíssima conversa. Agradeço. Se aguarde, logo, logo retornaremos. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado?
Visite o site www.revistamudou.com.br. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Júris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa, reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do Júris. O Júris é seu, é nosso, é de quem ama a justiça. Retornamos. Hoje, conversando com o doutor Ulisses Penacchio. Muito obrigado por o senhor estar aqui, viu, doutor? Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande. Retomo aquilo que disse logo no início do programa. Bem, vamos continuar. Ao mesmo tempo que existe um incentivo à criação dos corredores de comércio, limita-se o aproveitamento de terrenos nos miolos dos bairros. Por favor, explique melhor esta parte do zoneamento. Então, como eu disse, a nova legislação ela procura que a cidade cresça onde tem transporte público, ou seja, as grandes avenidas, metrô, trem, Sim. corredores de ônibus. O conceito é que a cidade cresça ao redor desse equipamento público, né? O miolo de bairro, ele não, em regra, não possui esses equipamentos, né? Eles Claro. são bairros realmente onde as pessoas vivem, né? Então, o conceito foi: concentra o crescimento nas áreas de eixo de transporte e deixa o miolo de bairro para as pessoas. É o conceito da cidade para as pessoas e não para os carros. Então, procurou-se dar uma segurada no crescimento dos miolos para que as pessoas passem a ter o que tinha antigamente, né? As pessoas viverem no seu bairro, curtirem o seu bairro, andarem a pé. Sim. Esse é um conceito que se procura... Com segurança, né? Andarem a pé com segurança. Com segurança, né? Exatamente. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos aqui a Rua Direita, no centro de São Paulo, a Rua Direita, a Rua Benjamin Constant, era povoado de gente, o comércio atuante, as lojas, todas as lojas estavam cheias de gente, comprando aquela coisa toda. Isso já faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Mas eu me lembro disso. Esses corredores, nós transitávamos por estas ruas. Você se lembra do que a gente saía da faculdade e ia para o Itamaraty, né? Itamaraty é um velho conhecido nosso, Sim, não é verdade? As pessoas viviam a cidade. Viviam a Hoje cidade. elas estão trancadas em carros blindados, com filme, ou em condomínios fechados. A ideia é mudar esse panorama. Tanto que uma das diretrizes da nova lei de zoneamento, isso é uma coisa muito interessante, né? Que as construções passem a ter agora as chamadas fachadas ativas, né? O que é uma fachada ativa? No térreo dos empreendimentos, ao invés de você ter muro, grade, você possa ter comércio, possa ter um shopping, possa ter uma praça, uma área de circulação. Isso como uma espécie de defesa para aquele estabelecimento? Na verdade, é uma forma de as pessoas poderem utilizar as áreas térreas de qualquer empreendimento. Um exemplo vai ficar muito claro, é o Conjunto Nacional. O senhor deve conhecer muito bem o Conjunto Nacional. Todos conhecem. Lá é um prédio residencial e de escritórios.
Sim. Agora, embaixo, as pessoas sentem que aquilo é um pouquinho delas, né? Elas têm lá banco, livraria, cabeleireiro, o conceito... Tem uma estrutura bastante firme, né? Para que as pessoas possam, repito, curtir a cidade, viver a cidade. Então, a ideia é que isso se alastre. Tem cinema lá também. Tem cinema, café. Teatro também, tem teatro também. Então, a ideia é que as pessoas possam estar andando na calçada e, ao invés de olhar para o lado e ter um muro, ter uma grade, elas tenham um espaço que ela pode entrar, tomar um café, ler um livro, ficar brincando, ter lazer, né? Então, ter um espaço produtivo. Um espaço produtivo. Então, na prática, o que estamos fazendo? O senhor disse há pouco, né, que nós temos que observar o passado. Claro. Nós estamos voltando um pouco ao passado. Sim, claro. São os ensinamentos bons do passado. A cidade cresceu de modo desordenado. Sim. E agora chegou a hora de pegar as rédeas de novo e começar a planejar um pouco. Agora, imagine o senhor que delícia, se o senhor, ao invés de estar andando na rua com muros e grades, o senhor poder entrar num prédio de escritórios ou residencial e tomar um café embaixo. É uma outra realidade. Claro, é uma outra realidade. E as pessoas começarem a viver um pouco mais a cidade em que vivem. Né? E nós temos que fazer isso, porque a nossa vida está, ela está presa a determinados tabus, né? E a determinadas obrigações que nós temos que cumprir, são regras sociais que nós temos que cumprir. Então, seria interessante que nós tivéssemos um pouquinho mais de liberdade com esses espaços produtivos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Bem, em relação ao zoneamento dos imóveis, agora vamos tocar nos imóveis. Como fica a situação do comércio e das indústrias em caso de mudança das diretrizes da região em que se encontram localizados? Eu complemento a preocupação daqueles que já estão sediados nesses lugares, no sentido de uma mudança radical? De certo modo, sim. Né? Sim. O que acontece? Né? A realidade, São Paulo é uma cidade muito dinâmica, a realidade muda constantemente. Né? O que era um bairro com um viés industrial passa a ser residencial, né? E vice-versa. Então, tudo é muito dinâmico. Né? Quando há uma troca de lei de zoneamento, você passa a lei nada mais faz do que correr atrás da realidade, né? Sim. E ela demora, porque a realidade é muito mais dinâmica, né? Então, quando a lei chega, ela pega uma situação já instaurada e tenta botar ordem naquilo. Claro. O que acontece com esses movimentos de lei de zoneamento é que algumas atividades que antes eram permitidas de uso conforme, elas passam a ser não permitidas e de uso não conforme, né? Um exemplo clássico disso é uma indústria num bairro que hoje está cercado de residências. O proprietário da indústria, a indústria tem que ter alguma preocupação? Tem, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem entendido que essas empresas elas podem continuar nas regiões em que elas estavam, elas têm o direito adquirido de continuar nessas regiões, desde que não haja modificações, né? Alterações e a venda, a transferência desses imóveis para terceiros. Ou seja, você tem o direito adquirido de permanecer onde você está, continuar exercendo sua atividade, mas é nos estritos e exatos limites daquilo em que você está hoje. Se você pretender um aumento de área, você não vai conseguir. Se você pretender mudar uma padaria para uma pizzaria, você não vai conseguir. Sim. Se você falar assim, cansei do meu negócio, eu vou vender para um terceiro, não quero mais ter uma pizzaria. Você não pode. Porque o direito adquirido ele é personalíssimo, ele é seu. Né? É uma regra que a instituição prevê. Né? Exatamente. E agora... Esse é um entendimento do Tribunal de Justiça, eu acho que é um entendimento bastante razoável. Sim, claro, né? claro. Uma questão só que se coloca a realidade hoje das empresas é muito mais complexa. Eu tenho a impressão que é um entendimento próprio para aniquilar, não é, aquela subversão da regra. Sim. Não é? Porque há uma regra, então você tem que, naturalmente, assumir essa regra. Exatamente. Como você disse, você não pode. É comestível, por exemplo, uma pizzaria para uma casa de doces, por exemplo.
É isso. Você não pode modificar. Você não pode modificar. O direito adquirido o objetivo daquele contrato. Exatamente. O direito adquirido que a pessoa possui Sim. é aquele. E não pode ser modificado, não pode sofrer alterações. Né? Claro, a única ponderação que eu faço é principalmente em relação a essa questão de você não poder transferir voluntariamente para terceiros aquela atividade. Né? A dinâmica hoje empresarial ela é muito rica, né? Ela é muito complexa. Né? Então você pergunta, tá, mas eu não transferi para terceiros, mas e se eu fizer uma cessão, uma cisão da minha empresa Sim. e criar outras duas? Claro. E se eu incorporar? Né? Tem realidades práticas do mundo empresarial que a gente não tem muito precedente ainda na justiça. Então fica sempre esse medo de como é que a justiça vai entender. Eu tenho uma indústria naquele local, tenho direito adquirido. Se eu quiser fazer uma cisão para criar duas, eu perco meu direito adquirido? Não é uma resposta hoje tão simples de dar e é um risco que a industrial corre. Né? Por exemplo, na parte da educação, vamos supor que lá nos Jardins, né, eu tenho uma escola. A escola é destinada naturalmente a educar determinado tipo de crianças, vamos supor, desde crianças com 3, 4, 5, 6 anos, e seguir um esquema. Por exemplo, uma escola americana, que ensina sobre as regras dos Estados Unidos, ou então uma escola inglesa que ensina sobre as regras da Inglaterra. Ela está sediada no Jardim. Eu quero saber de você, como nós falamos do direito adquirido, não é? Quero saber de você para que a gente possa explicar ao telespectador se muda alguma coisa. Veja, o direito adquirido, qual é? É educar, na minha visão. Qual é a natureza do direito adquirido nesse exemplo que eu estou dando? A natureza é educação. Você acha que há possibilidade de uma interferência da prefeitura, da Municipalidade de São Paulo, nesse sentido? Eu coloquei um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Não, ótimo exemplo. Eu concordo com o senhor. Fico feliz de um desembargador pensar dessa forma. Porque eu tenho a esperança que os seus pares pensem da mesma maneira. Né? Eu acho que a gente não pode pensar, ser um raciocínio tão reto. Né? Claro. Você vendeu a atividade, perdeu o direito adquirido, você fez alguma pequena alteração, Sim. perdeu o direito adquirido. Você tem que pensar aquilo como uma unidade de negócio. Né? Então você tem uma escola, você vai sofrer alguma alteração ali, mas vai continuar sendo uma escola. Inclusive, você até, eventualmente, vendeu as cotas da sociedade que tem essa escola para uma outra empresa, você fez alguma modificação, mas continua sendo uma escola. Certo. Eu sou partidário da opinião de que o meu direito adquirido deve ser mantido. Né? Ali mesmo, uma escola. Mesmo não ocorrendo, não é, esse incidente, vamos dizer assim, de venda do produto, né? Eu vendo a escola. Mesmo, ela estando lá, há uma interferência da prefeitura? Aí o direito é adquirido. A prefeitura pode até questionar, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialmente, tende a garantir Sim. esse direito adquirido. Tende a garantir. Tende a garantir. Os julgados que eu analisei a respeito eram nesse sentido. Se você não fizer nenhuma modificação, o direito adquirido está garantido. Pode a prefeitura, só para complementar, Sim, claro. Pode a prefeitura falar assim, mas eu não quero essa escola ali, eu não quero mais essa escola ali. O zonamento não permite mais, eu quero que você saia. Então, o poder público, exigindo que você saia, ele tem que te indenizar. Tem que te indenizar. Quer dizer que é uma expropriação do direito adquirido? Olha aí, exatamente. Olha que bonito. Que coisa, é uma expropriação do direito adquirido? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não é? Mas Mas que bom que o senhor pensa assim, porque eu tenho esperança que outros magistrados pensem da mesma forma. Não, mas é claro, eu penso assim pelo seguinte fato, porque aquele que edificou uma escola com o objetivo de educar, não é? Meu Deus do céu, a educação ela serve para todos os momentos, para todos os locais, para todos os espaços. A educação tem que ser um privilégio para o povo. É? O povo tem que aprender, então nós temos que educar. Então, esse é um programa, por exemplo, que tem este objetivo, informar bem a sociedade. E com isto também educar, porque hoje o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, não eu, mas você principalmente, é uma aula, não é, de educação para um povo. Cidadania, né? Cidadania, é onde eu ia chegar. Exatamente. É a cidadania.
Isto é importantíssimo. Bem, vamos continuar. A criação de zonas industriais nos extremos da cidade é uma solução para gerar empregos e resolver o problema da mobilidade urbana, doutor? Não tenho dúvida disso, né? Eu acho que é aquele conceito que nós falamos no começo. No mundo ideal, as pessoas vão trabalhar o mais próximo possível da sua moradia, né? Então, se você conseguir levar a indústria para regiões da periferia com muitas pessoas vivendo, elas não vão ter que atravessar metade da cidade para chegar ao seu trabalho, né? Então, isso por si só já vai trazer um grande alívio para o transporte público, transporte individual. Então, eu não tenho dúvida que a ida das indústrias, das grandes empresas, para onde as pessoas estão morando, vai trazer um benefício enorme de mobilidade urbana, mas não só, né? Porque de prosperidade mesmo. Claro, né? claro. Aonde a indústria vai, os serviços vão junto, outros equipamentos públicos acompanham a indústria, né? Então eu não tenho a menor dúvida que vai ter esse efeito, pode ter esse efeito. Pode ter esse efeito. Né? Nós nos preocupamos também, naturalmente, com aquela sociedade que não está protegida por moradias por moradias. E as moradias populares, elas também nos preocupam bastante. Eu quero que você diga para nós o seguinte, doutor Ulisses, como ficou regulamentada esta questão das moradias populares? A nova legislação, essa nova legislação urbanística, ela aumentou consideravelmente as áreas destinadas para as chamadas ZEIs, né? Zonas de especial interesse, né? Onde vão ser instaladas habitações de interesse social, né? Então, só para o senhor ter uma ideia, da última legislação para essa, houve informações, obviamente, dadas pela Câmara, pela Prefeitura, que a gente parte do pressuposto que estão corretas, né? Houve um incremento de 85% de áreas destinadas à moradia popular. Além que é uma quantidade substancial. Expressiva, né? Expressiva, um aumento de 85%. Além disso, foram criados outros mecanismos, né? A cota solidária, assim, empreendimentos acima de 20 mil metros quadrados são obrigados a doar 10%, destinar, melhor dizendo, 10% da sua área para habitação popular. Essa destinação pode ser tanto dentro do próprio empreendimento, dentro dos 20 mil metros quadrados, ou pode ser em uma outra região, desde que uma região adequada, de qualidade. Obviamente que você não vai construir um empreendimento de 20 mil metros quadrados num bairro ótimo e doar no fim do mundo, né? Claro. A legislação também prevê que, além de destinar 10% para moradia popular, há novas fontes de custeio para moradia popular, né, como 25% de operações urbanas, 25% do Fundurb. Enfim, houve uma preocupação em melhor tratar a questão do déficit habitacional, né, principalmente o de baixa renda. Né? Muito bem. Agora vou fazer uma pergunta para o senhor um pouco atrevida da minha parte, né? Me perdoe até. No tocante a essas faixas que cognominaram de ciclovia, e na minha visão é ciclofaixa, ou pedestre faixa, porque os pedestres avançam também nessas faixas. Ela permanecerá? Há uma previsão nesse sentido? Isso é uma incógnita, né? Porque nós vamos agora ter novas eleições. Sim. E a gente não sabe se o prefeito que virá, se permanecerá o mesmo, ou se haverá uma troca, né? Se ele vai manter essa política, né? Eu acho que realmente as ciclovias foram implementadas com alguns questionamentos reais, né? Com alguns problemas. Particularmente, eu entendo que isso é uma medida importante para a cidade, né? Porque também vai na linha de você deixar de utilizar automóveis e passar a usar meios de transporte menos danosos ao meio ambiente. Eu concordo. Né? Então, assim, houve problemas na implantação? Sem dúvida, né? Nós temos ciclovias com poste no meio, com buraco, pessoas se machucando. Houve até mortes. Houve até mortes, exatamente. Eu fiquei contente porque o senhor está chamando este instituto, na minha visão, este instituto absurdo de ciclovia,
como eu disse no meu entendimento, é ciclofaixa e às vezes esburacada. Porque eu já vi nessa faixa vermelha, essa cor vermelha que representa uma certa ideologia aí, não é? Eu já vi buracos perigosos, porque a bicicleta vai, pega o buraquinho, a pessoa cai e se machuca. Então, não sei, eu vejo com uma certa preocupação a continuar esse tipo de coisas, desarrumando a cor do estado de São Paulo, a cor da cidade. Não é? Eu vejo dessa forma. Eu sou ciclista, né? Então, que bom. Amador, obviamente, mas sou ciclista, né? Então, eu tenho muita simpatia pela bicicleta, né? Ótimo. Eu espero que o próximo seja pelo menos reeleito, isso, né? que pelo menos ele... exatamente. Mas o conceito... Há necessidade, eu concordo que há necessidade, mas não dessa forma. Há necessidade, mas não dessa forma. Meu Deus do céu, eu já andei muito de bicicleta. Já pedalei muito. E eu me lembro que quando eu encontrava uma ladeira, um íngreme, né? Uma situação do terreno íngreme, o que eu fazia? Eu ia para o outro lado. Meu Deus do céu, fizeram faixa numa subida. Era um pouquinho, né? São Paulo é uma cidade, ela é complicada. Era né? complicada. É complicado. Não é como, por exemplo, uma cidade tipo... Amsterdã, Londres. Não, aqui pertinho, Montevidéu. Sim. Montevidéu é tudo plano, não é isso. Bem, nós vamos continuar agora. Eu estou finalizando o programa, doutor Ulisses, lamentavelmente. Tenho mais uma pergunta a fazer. Uma das alterações aprovadas foi a possibilidade de maior ruído em imóveis comerciais e a redução de multa. Essa medida não vai de encontro com a lei do silêncio? Houve um afrouxamento da legislação de silêncio, né? Certamente. Né? Isso causa grande preocupação, principalmente nos bairros boêmios, né? Vila Madalena. Esse é o bairro, tem razão, um bairro boêmio. Pois é, então, com o afrouxamento dessas normas, né, com uma maior permissibilidade, certamente isso vai trazer algum grau de incômodo para os moradores dessas regiões. Sim. Então, é isso, né? Uma lei dessa amplitude, ela não tem como agradar a todos. Né? Claro. Inclusive porque os interesses são conflitantes, né? Claro. Muitas vezes. Então, você vai agradar um, vai desagradar o outro. A lei possui inúmeros pontos questionáveis, né? Então, mas o importante é que ela foi revista, ela precisava ser revista. E foi revista, ao meu ver, de um modo mais positivo do que negativo. Muito bem. E, né, que assim seja. Muito bem, eu espero que tudo dê certo. Nós temos que também colocar aqui um bom presságio em tudo isto, né? Porque não são somente os pontos negativos. Nós queremos os pontos positivos. E oxalá tudo corra bem. Bem, doutor, como eu disse, eu estou encerrando o programa. Eu gostaria agora que o senhor se pronunciasse, mas antes disso, eu quero presenteá-lo com uma lembrança do programa. Agradeço. Uma agendinha. Obrigado. E também com este livro que o meu editor, Vinícius, pediu que entregasse a cada um dos nobres convidados que aqui vem no programa. É o Crime Complexo, de Silva Ranieri, que foi traduzido por mim. Eu passo às suas mãos. Agradeço os presentes. Esse eu vou ter que esconder da minha filha de 4 anos, porque agora ela começou a escrever. Sim. E ela escreve em todos os lugares, né? Sim. E ela vai olhar isso aqui e vai ficar maluca, mas eu vou deixar guardadinho no meu escritório para mim. Muito agradeço bem. pelo livro e agradeço pela oportunidade. Agradeço pelo aprendizado e espero poder voltar um dia. Mas sem dúvida, você voltará sim, doutor, porque para nós é muito importante ter alguém aqui com a sua autonomia intelectual para poder passar à sociedade as coisas que, afinal de contas, nós julgamos serem certas, verdadeiras. Correto? Perfeito. Muito obrigado. Encerra o programa de hoje com as palavras de Charles Chaplin. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas chocam. E do caos nascem as estrelas.
Agradeço muito ao doutor Ulisses Penacchio pela presença no programa Direito e Justiça em Foco, que veio a brilhantar a nossa sociedade, dando a nós todos uma aula sobre esta parte importantíssima que são as novas diretrizes urbanas da cidade de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.